A palavra vivificante. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. É um farol que ilumina a escuridão da nossa alma, revelando o que está oculto. Essa palavra não é apenas um conjunto de letras em um livro. É uma força dinâmica, capaz de transformar vidas e moldar o nosso caráter à imagem de Cristo. Ela nos confronta, nos corrige e nos guia no caminho da verdade. A palavra foi transmitida através de palavras vivas, como nos ensina Atos 7:38. Jesus Cristo é a encarnação perfeita dessa palavra, a expressão máxima do amor e da sabedoria de Deus. Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. As palavras de Jesus são espírito e vida, como ele mesmo declarou em João 6,63. Pedro reconheceu que somente ele possuía as palavras de vida eterna. O mandamento de Deus é vida eterna, um convite para a comunhão e a salvação. Assim como o maná sustentou Israel no deserto, a palavra de Deus é o alimento espiritual essencial para a nossa jornada. Jesus se identifica como o pão da vida em João 6,35. Ele satisfaz a nossa fome espiritual e nos oferece a vida eterna. Comer desse pão significa viver por meio de Cristo, como lemos em João 6:57-58. É uma união íntima e transformadora, onde a nossa vida se torna um reflexo da sua. É a promessa de uma vida abundante e eterna. Jeremias encontrou alegria e contentamento nas palavras de Deus, como ele mesmo testemunha em Jeremias 15:16. A palavra nutriu e fortaleceu seu coração, dando-lhe esperança em meio à adversidade. Que possamos encontrar o mesmo consolo e força. Jesus é o Verbo de Deus, conforme Apocalipse 19:13. Ele é a revelação do pensamento de Deus em forma humana, como João nos revela em seu Evangelho. A vida estava nele, e essa vida era a luz dos homens. Os judeus não encontraram a vida nas Escrituras porque rejeitaram a Cristo, como Jesus os repreende em João 5:39-40. Eles se apegaram à letra da lei, mas não reconheceram o Espírito que a vivificava. Que não cometamos o mesmo erro. Eles não aceitaram a Cristo como o Messias prometido, a chave para a compreensão das Escrituras. A palavra sem o Espírito é como um corpo sem alma, incapaz de gerar vida. Que possamos buscar a revelação do Espírito Santo. A experiência cristã envolve provar a boa palavra de Deus, como nos ensina Hebreus 6:5. É experimentar os poderes da era que há de vir, a manifestação do reino de Deus em nossas vidas. É uma antecipação da glória futura. É sentir a presença de Deus em nosso ser, a transformação que a palavra opera em nós. É a certeza da salvação e a esperança da vida eterna. É um convite para uma vida de fé e obediência. A missão de Pedro era apacentar as ovelhas de Cristo, como Jesus o instrui em João 21:17. Isso demonstra a importância de nutrir o rebanho com a palavra. É um chamado para todos os que amam a Cristo. Pregar a palavra é essencial, como Paulo exorta a Timóteo em 2 Timóteo 4:1-2. Isso envolve correção, repreensão e exortação, com toda paciência e doutrina. É um serviço de amor e dedicação. Orar por alimento físico e espiritual, como Jesus nos ensina em Mateus 6:11. Isso reforça a necessidade de buscar a palavra de Deus para a vida diária. É reconhecer a nossa dependência de Deus em todas as áreas da nossa vida. É buscar a sua orientação e sabedoria em cada decisão que tomamos. É permitir que a palavra nos molde e nos transforme à imagem de Cristo. É viver em comunhão com o nosso Pai Celestial. O pensamento de Deus revelado em carne humana. Homens santos falaram inspirados pelo Espírito Santo. O pensamento de Deus revelado em linguagem humana. A união do pensamento divino à linguagem humana é um mistério. Ambas as revelações são chamadas a palavra de Deus e são palavras de vida. Falhar em encontrar isso nas Escrituras significa não se alimentar da palavra que dá vida. A palavra de Deus é como um espelho que reflete a nossa verdadeira imagem. Ela revela as nossas imperfeições e nos mostra o caminho da transformação. Ela nos confronta com a verdade e nos convida a mudar. Ela nos mostra quem somos em Cristo, a nossa identidade como filhos de Deus. Ela nos capacita a viver uma vida de propósito e significado. Ela nos guia no caminho da santidade e da justiça. A palavra de Deus é como uma semente que, quando plantada em um coração receptivo, germina e produz frutos abundantes. Ela cresce e se desenvolve, transformando a nossa vida e o nosso caráter. Ela nos capacita a amar a Deus e ao próximo. Ela nos dá esperança em meio à tribulação e nos fortalece na fé.
Ela nos guia no caminho da verdade e nos conduz à vida eterna. Ela nos transforma em instrumentos de bênção para o mundo. A palavra de Deus é como uma luz que dissipa as trevas da ignorância e do pecado. Ela ilumina o nosso caminho e nos guia na direção certa. Ela nos revela a verdade e nos liberta da mentira. Ela nos mostra o amor de Deus e nos convida a amá-lo de todo o nosso coração. Ela nos capacita a viver uma vida de propósito e significado. Ela nos transforma em luzeiros no mundo. A palavra de Deus é como a água que sacia nossa sede espiritual e nos purifica de toda a impureza. Ela nos refresca e nos revigora, dando-nos força para continuar a jornada. Ela nos lava dos nossos pecados e nos renova a cada dia. Ela nos capacita a viver uma vida de santidade e justiça. Ela nos transforma em vasos de honra, aptos para toda boa obra. Ela nos conduz à fonte da vida eterna. A palavra de Deus é como fogo que purifica e transforma. Ela queima as impurezas do nosso coração e nos molda à imagem de Cristo. Ela nos aquece e nos inflama com o amor de Deus. Ela nos capacita a viver uma vida de paixão e fervor. Ela nos transforma em instrumentos de transformação para o mundo. Ela nos conduz à presença de Deus. A palavra de Deus é como um escudo que nos protege dos ataques do inimigo. Ela nos defende das tentações e nos guarda do mal. Ela nos dá força para resistir às provações e nos mantém firmes na fé. Ela nos capacita a vencer as batalhas da vida. Ela nos transforma em guerreiros da luz. Ela nos conduz à vitória em Cristo. A palavra de Deus é como alimento sólido para os maduros na fé. Ela nos nutre e nos fortalece, dando-nos sabedoria e discernimento. Ela nos capacita a compreender os mistérios de Deus e a viver uma vida de propósito e significado. Ela nos transforma em líderes e mentores. Ela nos conduz à plenitude em Cristo. A palavra de Deus é como mel para os nossos lábios, doce e agradável ao paladar. Ela nos traz alegria e contentamento, mesmo em meio à tribulação. Ela nos consola e nos conforta, dando-nos esperança e paz. Ela nos capacita a viver uma vida de gratidão e louvor. Ela nos transforma em adoradores em espírito e em verdade. Ela nos conduz à presença de Deus. A palavra de Deus é como um tesouro escondido, valioso e precioso. Ela nos enriquece e nos abençoa, dando-nos sabedoria e conhecimento. Ela nos capacita a viver uma vida de abundância e prosperidade. Ela nos transforma em mordomos fiéis dos dons de Deus. Ela nos conduz à herança eterna. A palavra de Deus é a nossa herança, um legado de fé e esperança. Ela nos conecta com as gerações passadas e nos prepara para o futuro. Ela nos dá identidade e propósito, capacitando-nos a viver uma vida de significado e impacto. Ela nos transforma em embaixadores de Cristo. Ela nos conduz ao reino de Deus. A palavra de Deus é um chamado para a ação, um convite para servir e amar. Ela nos desafia a sair da nossa zona de conforto e a fazer a diferença no mundo. Ela nos capacita a viver uma vida de serviço e sacrifício. Ela nos transforma em agentes de transformação. Ela nos conduz à missão de Deus. A palavra de Deus é uma promessa de esperança e vida eterna. Ela nos garante a presença de Deus em todas as circunstâncias e nos assegura a vitória sobre o pecado e a morte. Ela nos capacita a viver uma vida de fé e confiança. Ela nos transforma em herdeiros da promessa. Ela nos conduz à glória eterna. A palavra de Deus é a expressão máxima do amor de Deus por nós. Ela nos revela o seu coração e nos convida a amá-lo de todo o nosso ser. Ela nos capacita a amar o próximo como a nós mesmos. Ela nos transforma em instrumentos do amor de Deus. Ela nos conduz à comunhão com Deus e com os irmãos. A palavra de Deus é Cristo, a personificação do amor e da verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a nossa esperança e a nossa salvação. Ele nos transforma à sua imagem. Ele nos conduz à presença do Pai. Que possamos nos alimentar da palavra, que é Cristo, e viver para sempre. Se você gosta de tipo de conteúdo, considere deixar seu like. Isto ajudará muito nosso canal. Se inscreva no canal e compartilhe o máximo que você puder. Agradecemos por sua colaboração.